O celular ficou sem espaço aqui, galera, então a aula vai ser composta de algumas partes. Então, à medida que ela for cortando, eu vou colocando lá parte 1, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente. Eu apaguei algumas coisas aqui do celular para ver se eu consigo gravar o vídeo todo sem nenhuma interrupção. Então, como eu havia falado ali na parte 1, que está subindo agora para o YouTube, o racionalismo ele coloca a razão numa posição que a razão não deveria estar, né? E isso faz com que aquilo que não seja compreendido pela razão não pode ser conhecido, então não pode ser crido. E isso vai fazer com que as pessoas cheguem mais perto do ateísmo, por exemplo, ou do naturalismo filosófico, que é a corrente que nega tudo que está relacionado ao sobrenatural, tá? Então você vai encontrar muito disso na sua sala de aula, em conversas com ateus, que supervalorizam a questão da ciência, porque dizem que isso é racional, mas a crença, a fé, ela não é algo racional, é algo de foro íntimo. Então vocês vão ver muitas pessoas dizendo isso. E nós vamos entender na aula de hoje que, pelo contrário, que a fé, ela é, sim, a fé, a verdadeira fé, ela é racional, ela tem o uso da razão. No entanto, como eu comentei no primeiro vídeo, e eu não lembro se eu comentei na primeira aula dessa apostila, a razão para nós, ela tem o seu lugar adequado. Então, é muito daquilo que eu falei na aula introdutória do curso de Teologia, e muito daquilo que o Jonas Madureira trabalha no livro dele, Inteligência Humilhada. Então a razão, ela se dobra à revelação, tá? Porque muitas vezes muitas coisas nós não conseguimos compreender racionalmente, né? E mesmo algumas coisas que estão reveladas dentro da Escritura, nós não conseguimos compreender racionalmente, só usando a razão pura. Então nós depositamos a nossa confiança naquilo que está escrito na palavra de Deus, como uma verdade, ainda que muitas vezes nós não venhamos a compreender. Então, na primeira parte da apostila aí, o Weber ele vai tratar sobre o lugar da razão na teologia, né? Então ele vai colocar esses dois grupos. Depois ele vai falar mais para frente a respeito de um outro grupo dentro da religião cristã, tá? Essas pessoas que distinguem daquilo que nós queremos propor neste curso, mas nós vamos falar de todas as visões, tá bom? Porque isso quer fazer teologia, você também trabalha o contraditório, tá? E ele vai falar sobre o lugar do uso da razão. Então, ele vai falar da questão dos experiencialistas e também dos racionalistas, como eu mencionei para vocês. Ele cita também na apostila um teólogo chamado Karl Barth. Ele escreveu muitas coisas boas, mas também escreveu muitas coisas perigosas, tá? Então, uma dessas coisas que ele falou, e o Weber mencionou aqui na apostila, ele falou sobre a questão do uso da lógica. A lógica é algo muito interessante, muito legal de se aprender, porque você aprende a dominar a arte do discurso através da lógica, né? E uma das leis da lógica é a lei da não contradição. E a lei da não contradição, ela já derruba um ponto muito importante quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus e todas as religiões são iguais, apenas as pessoas estão vendo de uma perspectiva diferente. Então essa lei da não contradição derruba esse argumento, porque a lei da não contradição diz que A não pode ser o oposto de A. Então, se existem duas visões que se excluem, uma está dizendo uma coisa e outra está dizendo outra, uma precisa ser verdadeira e a outra necessariamente precisa ser falsa, porque é logicamente impossível ou é ilógico que duas visões que são antagônicas, que são distintas uma da outra, possam ser ambas verdadeiras, porque uma está afirmando uma coisa e outra está afirmando outra coisa completamente oposta ao que a primeira visão está afirmando. Então, ambas não podem ser verdadeiras.
Ou o teísmo, que é a crença em Deus, é verdadeira, ou o ateísmo é verdadeiro. Ou o monoteísmo, que é a crença em nenhum só Deus, é verdadeira. Ou o politeísmo, a crença em vários deuses, é verdadeira. Então não tem como todas essas crenças, que são opostas em alguma medida entre si, ambas serem verdadeiras, tá? Então essa lei da lógica ela é muito importante e é legal você trazer ela para o discurso, principalmente quando você estiver fazendo apologética e você consegue trazer o seu oponente. Eu vou usar esse adjetivo. Você consegue trazer o oponente para dentro do debate e fazer ele entender que a posição dele é logicamente insustentável, tá? E talvez Deus use isso para que você possa trazer aquela pessoa para a compreensão do Evangelho. Lógico que isso através da graça concedida pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, no início, ele vai dizer assim, ó: geralmente há duas posições extremadas sobre o lugar da razão na teologia cristã. Alguns têm tido um enorme temor da razão, com medo do racionalismo, não dando qualquer lugar de importância a ela. Quando falamos do papel da razão na elaboração teológica, alguns ortodoxos logo pensam que estamos de volta ao movimento filosófico dos 2 últimos séculos, chamado racionalismo, que tanto prejuízo trouxe à teologia cristã. Houve um tempo quando a razão tornou-se a medida de todas as coisas na esfera da religião e na elaboração da teologia, especialmente dentro do protestantismo liberal. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a razão tenta ocupar um lugar acima daquilo que ela foi designada, as pessoas passam a duvidar daquilo que a razão não pode compreender. Então, como que o mar vermelho se abriu? Como que mortos ressuscitaram? Como que Jesus Cristo pôde ressuscitar? Como que ele pôde realizar os milagres? Então, eles começam a duvidar disso porque não é racionalmente compreensível. Para eles, logicamente, quando a razão sobrepõe. Mas se você for pensar realmente usando a razão, se existe um Deus todo-poderoso que tem todo o poder para realizar todas as coisas, então a abertura do mar vermelho seria algo muito simples. Então é isso que é fé, você depositar a confiança através do conhecimento que você obtém de um Deus que é capaz de fazer o mar se abrir, de um Deus que é capaz de fazer mortos ressuscitar, de um Deus que é capaz de ressuscitar a si próprio depois de permanecer 3 dias no túmulo, né? E de um Deus que é capaz de fazer um cego voltar a enxergar, de um aleijado voltar a andar. Então, a razão, quando ela é colocada dentro do lugar certo, o Weber vai comentar isso mais para frente na apostila, que a razão, quando ela é regenerada, quando ela é restaurada ao estado, não completamente, e ele vai falar isso também, porque a razão não é restaurada ao estado completamente como era a razão de Adão, por exemplo, mas ela, através da regeneração, através do momento que Deus converte o homem, a razão ela passa a voltar, ou ela vai sendo trabalhada aos poucos para ir voltando ao estado que ela estava no Éden, né? Porque após a queda, a razão sofre os efeitos noéticos do pecado. E os efeitos noéticos do pecado não é algo que está relacionado a Noé, tá? É um nome que é algo que está relacionado à mente. Então a mente após a queda sofre os efeitos dessa queda, ao ponto de ela totalmente depravada não consegue fazer uso pleno da razão, tá? Então o conhecimento verdadeiro ele só é possível quando a pessoa tem a crença na existência de Deus. Por isso que o cristianismo ele é a única posição sustentável, porque ele é o único que consegue ter uma justificação coerente do conhecimento, ou seja, ele é o único que consegue ter uma epistemologia sustentável, porque ele é o único que defende a visão do verdadeiro Deus. Então só é possível você ter uma epistemologia sustentável
quando você tem a crença naquilo que é verdadeiro. Pois, como eu disse para vocês, a lei da não contradição diz que se algo está dizendo uma coisa e algo está dizendo uma coisa oposta àquilo, então uma das duas precisa ser verdadeira. Então, se eu tenho uma epistemologia construída, ou uma justificação do conhecimento construída, a partir de uma perspectiva cristã, e eu tenho uma epistemologia, ou eu justifico o meu conhecimento a partir do naturalismo filosófico, ambos não podem ser verdadeiros. Eu comprei um livro do Alvin Plantinga, que é um filósofo cristão. Eu só iniciei a leitura do livro, onde nas primeiras 90 páginas ele defende que só é possível você construir o conhecimento crendo na existência de Deus. Então, sem crer na existência de Deus, não é possível você crer que existe a possibilidade de você ter uma epistemologia coerente, ou você ter uma justificação do conhecimento coerente. Porque aí ele vai argumentar, principalmente com relação à ciência, que só é possível você fazer ciência porque as coisas estão aí, que foram criadas, né, da mesma forma. Quando eu digo da mesma forma, eu não estou dizendo que não houve evoluções. E quando eu digo de evolução, eu não falo na evolução do conceito darwinista, tá? Mas quando eu falo evolução, eu falo no conceito de mudanças. Por exemplo, você teve algumas mudanças nas próprias espécies, mas você não teve mudança de espécie, tá? Então, nós não somos contra a evolução, nós somos contra a macroevolução, que é aquela que defende uma mudança de espécie. Mas nós não negamos a microevolução, por exemplo, que é o melhoramento dentro da própria espécie, tá bom? Então, ele vai defender isso, que só é possível você construir verdadeiramente conhecimento a partir de uma visão teísta de mundo, a partir de uma visão que crê na existência de Deus, tá? Porque ele lá vai afirmar que Deus cria todas as coisas. Então, porque há uma ordem no universo, porque há leis que regem o universo, porque teve um legislador que criou essas leis, porque teve um projetista que projetou todas essas coisas. Então, somente por conta disso que é possível você fazer ciência. Porque Deus colocou lá as coisas para que fossem descobertas e fossem conhecidas, e porque existe uma ordem dentro das coisas criadas, porque existem as leis que foram estabelecidas, as leis naturais também criadas por Deus, e essas leis seguem um padrão. Então, porque tudo isso acontece, então é possível você fazer ciência. Então, se a visão naturalista de mundo fosse verdadeira, seria impossível você fazer ciência. Seria impossível você obter uma justificação do conhecimento. Porque não há ordem, não há propósito, não há... até um argumento usado a favor da existência de Deus, que é o argumento teleológico. A teleologia é quando ele diz que há propósito. Então, porque você vê um propósito, alguém gerou esse propósito, tá? Então, não teria sentido o universo dentro de uma visão naturalista de mundo. O universo não faria sentido, o conhecimento não faria sentido, o uso da razão e da nossa capacidade cognitiva de pensamento não faria nenhum tipo de sentido, porque não haveria ordem, não haveria teleologia, não haveria propósito. Então, o Alvin Plantinga, ele argumenta nesse sentido. Tem um vídeo do William Lane Craig, ele faz um debate contra um filósofo da ciência chamado Alex Rosenberg, e o Craig usa os 8 argumentos contra o naturalismo. Seria um vídeo importantíssimo para vocês verem. Procurem aí no YouTube, tá? Dá uma pesquisadinha aí também, para que vocês possam ver esses vídeos. Então, resumindo, entendendo, só é possível uma epistemologia cristã, só é possível uma epistemologia a partir de uma visão teísta de mundo, ou seja, a partir do momento que cresce na existência de Deus. E o naturalismo filosófico
insustentável com relação a construir uma justificação do conhecimento, tá? E seria muito bom vocês poderem adquirir esse livro do Plantinga, tá? Tem um outro livro que eu tenho aqui chamado Conhecimento de Deus, do John Frame, onde ele vai trabalhar isso aí também. São livros um pouquinho difíceis de ler, no entanto, compensa a leitura, compensa você gastar o tempo, compensa você exercitar o cérebro. Eu volto a dizer, teologia é isso, cara. Hoje, aqui eu posso falar abertamente para vocês, o que me entristece de uma forma assim muito grande é você ver o desprezo que grande parte da igreja tem pelo uso da teologia, pelo uso da razão, o uso do raciocínio, o exercício da razão, o exercício da teologia. Hoje isso é muito desprezado, infelizmente até no meio reformado, né? As pessoas não têm conhecimento teológico, as pessoas não têm o conhecimento das doutrinas do cristianismo, e as pessoas desprezam isso, sabe, de uma forma assim que chega até a entristecer, tá bom? Então, ele falou aqui sobre o protestantismo liberal, e ele vai falar, outros também dentro do protestantismo, porém ortodoxo, têm um temor de que sua fé seja identificada com a da teologia católica. O ensino padrão do catolicismo a respeito da razão é mais ou menos o oposto por Osterhaven. A razão precisa da revelação para completá-la. Mas pelo mundo criado e por seu próprio poder, a razão pode antecipar e indicar a probabilidade das verdades reveladas. Alguns ortodoxos, especialmente relacionados à prolegomena de Amsterdã, que aqui